Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos entrar em uma travessia, vamos chegar no outro lado. Eu quero dizer para você, importa que você chegue do outro lado. Talvez hoje você não consiga entender, mas importa que você faça a sua travessia de maneira completa. Os discípulos, por exemplo, certamente não entenderam quando Jesus lhes fez esse convite. Quando ele disse, vamos atravessar para o outro lado, eles nem tinham ideia do que os esperava no outro lado. No outro lado estava a terra de Gadara. Foi onde Jesus pisou e o endemoniado, o chamado endemoniado gadareno, foi liberto por Jesus. Esse outro lado era um lugar onde Jesus já tinha em mente que há uma missão ali, há um plano ali, há um propósito do Pai ali, há uma agenda do céu para que eu cumpra ali. Os discípulos nem sabiam, achavam que era só simplesmente atravessar o lago, um outro lado. Mas na frente eles vão entender que importava que de fato eles chegassem do outro lado. Mas antes disso, no meio do percurso algo acontece. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, e Jesus então disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Será que Jesus está perguntando isso para alguém aqui hoje? Por que você teme tanto? Ainda não tem fé? Você tem uma palavra minha, vamos para o outro lado, vamos, ou seja, eu estarei com você, eu te acompanharei. Você tem uma palavra minha, você tem a minha presença. Por que você está com tanto medo? Não foi uma pergunta só para eles, é para nós. E ao final, a Bíblia diz, versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré, é o seu Deus, é o seu Senhor, é o primeiro e o último, é o alfa, é o ômega, meu irmão. Navegando as tempestades da vida. Esse é um texto riquíssimo, em princípios, em lições. É um texto que fala sobre esse episódio, que de fato aconteceu, é um episódio histórico. Ele se deu ali no Mar da Galileia. Jesus, os discípulos, foram pegos por uma tempestade. Mas é também um episódio simbólico, porque ele fala para nós sobre as nossas tempestades. E aquilo que Deus quer que a gente entenda, ou aquilo que Deus quer nos ensinar no meio das nossas tempestades. Você sabe que uma coisa é você navegar águas calmas, outra coisa é você navegar um mar agitado. Uma coisa é você estar no controle de um barco enquanto está tudo sereno e tranquilo, outra coisa é você conseguir superar um vendaval, uma tempestade. Você precisa de um outro conjunto de competências, um outro nível de perícia, e aqui é o que eu aprendo. Eu aprendo princípios para nós navegarmos as nossas tempestades. Como é que você pode subir de nível e se tornar alguém que não apenas sabe navegar a vida com mar calmo, mas também sabe navegar a vida quando o mar está agitado? E eu encontro aqui nesse texto 7 lições para quem está disposto a se inscrever nessa escola.
uma escola que forma gente que sabe navegar os mares da vida. Se você quer navegar as tempestades da sua vida, ou seja, quando a coisa apertar, quando os ventos contrários vierem, você ser alguém que dá aula de como manejar o dia mal, então essa palavra é para você. Se você deseja sucumbir no meio da tempestade, esse culto é perca de tempo, melhor desligar o link, voltar para casa. Mas eu tenho certeza, não tem ninguém aqui com esse propósito. O nosso coração é nós atravessarmos em vitória o dia mal, amém? 7 lições. Eu primeiro aprendo a seguinte lição de número 1. Deus, Ele geralmente nos fala para onde está nos levando, mas nem sempre Ele nos diz por onde nos levará. Deus geralmente te diz para onde Ele vai te conduzir, mas na maioria das vezes Ele não revela o caminho, o por onde Ele vai te conduzir. Jesus, Ele começa aqui nesse texto fazendo esse convite: vamos para o outro lado. Jesus não avisa para os discípulos que no meio do caminho haveria uma tempestade, porque Jesus, Ele poderia, pelo Espírito Santo, receber essa revelação do Pai e ter dito para os discípulos: olha, vamos para o outro lado, mas eu estou percebendo que vai ter uma tempestade. Vocês talvez não estejam vendo os sinais, mas eu, Jesus, com um discernimento assim diferente que o Pai me dá, eu consigo ver, tem tempestade vindo. Então preparem-se, porque está chegando aí uma tempestade complicada, o meio da nossa viagem vai ser turbulento. Não, Jesus fala do alvo, Ele aponta para o lugar para onde Ele quer levar os discípulos, mas Ele oculta os detalhes do caminho. Se nós queremos navegar as tempestades da vida, precisamos entender isso. Precisamos não ficar surpreendidos quando os obstáculos no meio do caminho aparecerem, porque esse é um hábito de Deus. Deus costuma entregar para você uma foto do lugar para onde Ele está te levando, mas Ele oculta detalhes acerca do caminho, do por onde Ele te levará. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, eu tenho uma promessa para ti, Abraão, eu farei de ti o pai de muitas nações, eu te abençoarei, eu farei você próspero, através da tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Mas Deus não contou para Abraão um monte de coisa. Não contou para ele que ele levaria décadas para ter o filho da promessa, Isaque. Não contou para ele que ele seria pego de surpresa por uma fome, por exemplo, no Egito. Gente, Deus não fala vários detalhes para Abraão. Da mesma forma, quando Deus chamou Moisés para libertar Israel, Ele não disse que o faraó seria duro na queda e seria necessárias 10 pragas para libertar o povo. Também não disse que o mais difícil seria liderar 40 anos aquele povo. Deus, por exemplo, quando chama Noé para construir a arca, não fala para ele que a arca custaria 120 anos de trabalho. Quando Deus ele chama Paulo na estrada de Damasco, Ele usa o profeta Ananias para dizer: Paulo, eu tenho um propósito para você, você é um vaso meu, escolhido para ser usado para os gentios, e sim, você vai sofrer. Mas Deus ficou nisso, uma fala genérica, não disse quantos açoites, não falou quantas perseguições, não disse quantas prisões. Assim, eu penso que o Paulo, no meio da caminhada dele, ele começou assim a lembrar: opa, Deus me falou que eu sofreria, eu só não sabia o quanto. É por isso que o profeta Jeremias, em um dado momento, Jeremias capítulo 20, é um profeta de Deus, ele olha para Deus e diz: Deus, tu me enganou, viu? Pregou uma peça em mim, está escrito, está na sua Bíblia. Jeremias disse: você me seduziu e eu caí na tua, porque você disse o meu chamado, o meu propósito, não me falou o preço que eu pagaria.
Deus oculta os detalhes do caminho. Deus aponta a promessa, mas Ele coloca uma mão cobrindo o processo. Meu irmão, escute uma coisa: a gente precisa ser o tipo de gente que se empolga quando olha para a linha de chegada, mas que não desanima com os desafios do meio. O meio do caminho é turbulento e está tudo certo, porque o pacote é completo. Promessa sem processo não dá certo. Então hoje eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Você vai ser o tipo de pessoa que quando os desafios do meio vierem, você vai olhar e vai dizer: está tudo certo, está incluso, está incluso, está incluso no pacote, está incluso, está tudo certo. Deus está no controle. O Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, é o Deus que vai me sustentar ao longo de todo o caminho. Eu não vou parar no meio, eu não vou ficar no meio do caminho. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Você quer navegar os mares da sua vida? Então primeiro entenda isso. Está tudo certo. O meio, não o começo, porque o começo é lindo. O profeta põe a mão na tua cabeça e diz: assim te diz o Senhor, só fala coisa boa. O fim também, pelo amor de Jesus, depois de toda a labuta, vem a colheita, glória a Deus. Mas o meio, é o meio. É o meio. Deus vai te dar a graça do meio. Quem recebe essa palavra, Deus vai te dar a unção para você ficar de pé no meio, para não abaixar a cabeça no meio, para não perder a fé no meio. A empolgação do começo é para todos, a celebração no final é para todos. Agora, permanecer crendo no meio é para alguns. Você vai ser parte desse alguns. Deus vai te dar graça, meu irmão. Fortifique-se na graça que há em Cristo, como Paulo disse a Timóteo. Quer navegar as tempestades da vida? Segunda lição aqui: nem toda tempestade vem com um aviso prévio, porque algumas a gente consegue notar sinais. Provérbios de Salomão diz, olha que palavra linda, Provérbios de Salomão, me perdoe, porque eu não estou com a referência bíblica aqui. Às vezes o versículo vem assim para o pregador na hora, mas está em Provérbios de Salomão, quando a Bíblia diz que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Olha essa palavra. O prudente, ele lê os sinais, ele vê que as coisas não estão bem, ele olha para o teto, percebe que está rachando, ele sai de debaixo daquele teto. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente vê sinais de que o cara não é bom e larga fora do relacionamento. O prudente vê que aquele negócio não está fluindo e ele prefere perder dinheiro do que perder a paz. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? O prudente percebe o perigo e ele dá um jeito de cair fora. Então tem tempestades que você consegue percebê-la se formando, porque não é repentina, não é da noite para o dia. Ah, pastor, veio uma avalanche, foi assim de repente. Mas esse foi, versículo 37, levantou-se, a depender da sua tradução bíblica, pode ser que esteja escrito, levantou-se repentinamente, porque é isso que o texto quer dizer mesmo. Levantou-se um forte vendaval, do nada, subitamente, sem aviso prévio. Por que é que eu preciso entender que nem toda tempestade vem com um aviso prévio? Porque se eu quero ser um bom capitão, se eu quero guiar meu barco bem, no meio das tempestades, eu tenho que entender que há alguns momentos em que o vento contrário virá, e não vai dar tempo de ali eu começar a me organizar e me preparar para ele. Não. Ou eu tenho bagagem, ou eu me preparei, ou eu tenho algo armazenado, ou então não vai dar certo. Isso daqui é uma palavra maravilhosa, porque o que Deus está nos ensinando aqui é o que Provérbios 6,8 diz. Ele diz assim, que as formigas armazenam suas provisões no verão. Você tem que armazenar suas provisões espirituais nos verões da vida.
Quando o dia está claro, está tudo bem, é aí que você tem que encher o celeiro da tua vida, de Bíblia, de palavra, de oração, de presença de Deus. Você tem que estar enriquecido de toda graça espiritual, você tem que se encher do Espírito Santo quando o dia está claro. Por quê? Porque quando de repente levantar-se um vendaval, esse vendaval vai encontrar um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, tomado pela presença de Deus, convicto das promessas de Deus, firmado na palavra de Deus. Ei, meu irmão, olha bem para mim, escute isso. Se tem algo maravilhoso, é quando nós fazemos bagagem espiritual, emocional, ou como eu ainda gosto mais de dizer, uma metáfora bíblica, quando nós ganhamos raízes. Por isso a Bíblia diz que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Salmo 1. Uma árvore plantada tem raízes, tem profundidade. Quando a árvore tem raízes profundas, pode vir um dilúvio, leva o fruto, leva as folhas, mas não leva a árvore. Ela pode ficar depenada, fica só um tronquinho, mas resta o suficiente para ela se refazer. Oh, irmão, quando você tem profundidade, os vendavais, as tempestades vêm, mas resta o suficiente para você se refazer, resta o necessário para você recomeçar. Você não para. Olha esse texto, abra a sua Bíblia, Jeremias 17, leia comigo, Jeremias 17, versículos 7 e 8, olha que texto. Me acompanhe, ponha para mim, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: mas bendito é o homem que confia no Senhor, é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Agora leia o versículo 8, todos juntos comigo, como um coral, tá bom? Bora ensaiar, 3, 2, 1, todos juntos. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. O que é que vai acontecer? Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Pelo amor de Deus, se você não der um glória por essa palavra, está escrito: quem tem raiz não vai temer quando o calor chegar. Quem tem raiz, as folhas não ficarão murchas. Quem tem raiz não vai ficar ansioso no tempo da seca. Está tudo seco, o clima, o momento, a atmosfera, as circunstâncias não estão boas, e a pessoa está de boa, porque tem raízes, porque é profundo. O nosso tempo sofre da maldição da superficialidade. Nós queremos o mínimo necessário, não gastamos tempo nos aprofundando. A sua vida espiritual só dá certo no profundo, não dá certo no raso, só dá certo no profundo. Como Jesus disse para Pedro depois de uma noite em que só tinha redes e não tinha peixe, ele falou: volta e joga as tuas redes onde as águas são profundas. É onde as águas são profundas que a tua rede se enche de peixe, é onde as águas são profundas que Deus abastece a sua vida. É no profundo, não no raso, que Deus opera na sua vida, que Deus te enche do seu espírito, que Deus te dá estrutura para você navegar as tempestades da vida. Você pode perceber, quem aguenta as tempestades da vida é geralmente, ou na verdade sempre, pessoas profundas na presença de Deus. Profundas. Invista nas suas raízes, plante-se em Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus. Quanto mais profundo você for, mais estrutura você tem para navegar as tempestades da vida. Lição 3, olha bem para aqui. Os nossos barcos
eles são frágeis demais para nos garantir uma travessia segura. Essa é a terceira lição para quem quer navegar os mares da vida. O versículo 37 diz que as ondas se lançavam contra o barco, de forma que o barco foi se enchendo de água. Eu não sei se aquele barco era bom, era ruim, se era um Titanic, se era uma canoazinha. Eu não sei, se era um bote inflável. No bote inflável não tinha naquela época. Eu só sei de uma coisa: bastou uma tempestade dura para aquele barco quase se apartar no meio. Aquele barco não tinha a capacidade de garantir aos discípulos a travessia. E quantas vezes nós confiamos em coisas e pessoas para que possamos chegar do outro lado? Eu fico me perguntando em quais barquinhos nós depositamos a nossa confiança. Há pessoas que o barco que ela acha que vai conseguir fazê-la atravessar e chegar do outro lado é o barco do dinheiro. Se a minha conta bancária estiver cheia, o meu dinheiro me garante. Há pessoas que pensam que o barquinho que vai me ajudar a chegar do outro lado são pessoas. Se o fulano, se aquele, se aquela estiver comigo, me apoiar, me ajudar, me suportar. Se os meus clientes, os meus sócios, vai achando que são pessoas que nos garantem uma travessia segura. Aí vem o dia da tempestade e você percebe que por mais forte que seja o seu barco, ele não dá conta de resistir aos ventos contrários do dia mau. Nada nesse mundo garante para você travessia segura. Nós estamos colocando a nossa confiança em barquinhos que não podem nos ajudar. Podem, em uma certa medida, ser úteis, mas não podem nos ajudar a atravessar e chegar do outro lado. É hora de nós vivermos o que está escrito, Provérbios 3, versículo 5, veja o que a palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Coloque Deus à frente de tudo, Deus acima de tudo. Meu irmão, tome cuidado com aquilo que possivelmente está substituindo Deus em seu coração. Tudo aquilo em que você confia mais do que confia em Deus, já virou o teu Deus. É um falso Deus, é um ídolo. Larga a mão dos ídolos. Eles enganam, prometem muito, entregam pouco. E a gente só descobre que eles entregam pouco quando a tempestade vem. A gente se gaba deles, se orgulha deles, até que vem a tempestade. A gente se gaba do trabalho, do emprego, a gente se gaba da carreira profissional que construiu, do patrimônio que fez, do nome que tem, até que vem uma tempestade violenta, coloca tudo por terra, nos desnuda, nos envergonha, e a gente fica com a mão na cabeça se perguntando: onde eu estava quando eu achei que aquilo que eu tinha e quem eu tinha era capaz de garantir a minha travessia? Onde eu estava com a cabeça? O Salmo de Salomão, que é o Salmo 127, diz: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a tua cidade, meu irmão, inútil será a vigília das sentinelas. Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde e trabalhar duramente pelo alimento. Pois Ele, o Senhor, é quem concede o sono a quem Ele ama. Ah, Deus, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Não espere a tempestade vir para você abrir os olhos e perceber que esse barquinho aí não dá conta de garantir sua travessia. É a mão de Deus na sua vida, é a mão do Todo-Poderoso sobre a sua vida. É como o nosso pastor diz: sem Jesus não dá certo não, você só dá certo com Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia. Olha para cá, lição 4.
Quem quer navegar os mares da vida? O silêncio de Deus não é sinônimo da ausência de Deus. Versículo 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Sabe onde é que Jesus arranjou um travesseiro? Os discípulos o acordaram e clamaram. Versículo 38, põe o texto, meu irmão. Versículo 38, eles clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Que pergunta forte. Às vezes a gente pergunta isso para Deus: o Senhor não se importa? O pau está cantando aqui, nas minhas costas, a situação está dura, o Senhor não está fazendo nada, está muito ocupado aí. Qual o meu número? Qual é a minha senha? Aí no céu, tem como adiantar? Me coloca na preferencial. Gente, Jesus estava calado, mas Ele estava presente. Ele estava dormindo, mas Ele estava, me ajude a pregar, Ele estava descansando, mas Ele estava presente. Na popa do barco, mas Ele estava, não estava falando nada, mas Ele estava presente. Quando o professor passa a prova, ele senta no birô e fica calado. Como é que Deus vai ficar falando a toda hora enquanto a gente passa por uma prova? Deixa de ser prova, meu irmão. Prova pressupõe silêncio. Você está compreendendo? O ambiente de um exame é o silêncio. Quando Deus nos põe nas fornalhas para nos refinar, também o ambiente é silêncio. Eu, por sinal, você vai me desculpar, vai ver você mais crente, mas eu desconfio dessa história. Gente que a toda hora fica dizendo: Deus falou comigo, Deus está falando, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Tem horas que eu digo: Deus, para de falar na vida dessa pessoa, porque ela já está confusa, já recebeu 50 palavras, cada uma numa direção. Eu mesmo por esses dias, estou precisando de muita profecia não, porque eu estou tentando viver as que eu já tenho. Eu estou precisando viver as palavras que eu já tenho. A gente fica esperando que Deus a toda hora fique dando um tapinha nas nossas costas e dizendo: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ei, se Deus a toda hora dá sinais evidentes da sua presença, Ele não oportuniza o amadurecimento da nossa fé. Porque fé, meu irmão, é certeza daquilo que eu não vejo. Não vejo, não estou vendo. Cadê Jesus falando? Cadê Jesus gritando, se pronunciando? Não tem? Ótimo, é um bom momento para que eu cresça na fé, é um bom momento para que eu amadureça a minha confiança em Deus, é um bom momento para que eu diga: Deus, eu não sinto, mas eu creio, eu não vejo, mas eu creio, eu não estou notando, mas eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, como disse Paulo, mas por aquilo que creio. Sabe, o medo não resiste à fé que diz: eu sei que eu não estou sozinho. Ele está calado, mas está presente. Ele esteve com Noé no dilúvio, com Moisés no deserto, com Daniel na cova dos leões, com José na prisão, com Elias na caverna. Ele esteve com Cristo na cruz. Ele não abandona você jamais. E se você tem vivido agora, hoje, quem sabe um dia, um tempo de silêncio de Deus em sua vida, fique tranquilo, é momento de exame. Concentre-se em passar na prova e confie que o professor está olhando para você. Ele está olhando para você. Amém.
Eu creio, Pai. Eu creio. Lição 5. Você está percebendo? Hoje é uma espécie de faculdade marítima. É a Marinha Gospel. Lição 5. Não fale sobre a tempestade. É difícil. Fale a tempestade. Ou se preferir, fale com a tempestade. Note que no versículo 39, Jesus se levantou, porque os discípulos não deixaram ele dormir. Foram lá, levantaram Jesus, gritaram, não te importas, fizeram toda a cena. A Bíblia diz, ele então se levantou. E diz o texto, e ele disse ao mar. Ele não falou com os discípulos. Note agora a diferença dos discípulos para Jesus, porque os discípulos falam sobre a tempestade para Jesus. Jesus não, Jesus fala com a tempestade a partir da autoridade que tem do Pai. Gente, a gente fala muito sobre a tempestade. Quem escora na gente, a gente já está falando sobre a tempestade. E não tem problema, escute, entenda, perceba. A gente precisa ter lugares, ambientes e pessoas com quem a gente pode desabafar. É curador, é terapêutico. Precisamos, não há nada de errado. Chorar, pedir uma oração. É preciso abrir o coração. Mas a gente tem que saber a hora de parar de falar sobre a tempestade. Já falei muito dela, já pedi oração sobre o assunto, eu já compartilhei em tudo quanto é grupo de WhatsApp, já fiz corrente. Eu agora preciso falar com a tempestade. Eu vim aqui da parte de Deus desafiar alguém a começar a olhar para a sua tempestade. Comece hoje a olhar para a sua tempestade e exercer a sua autoridade espiritual. Fale para o seu medo paz, fale para a sua ansiedade vida, fale para a sua incredulidade fé, fale para o seu desespero esperança, fale para os conflitos de dentro da sua casa, milagre, meu irmão. Declare sobre a sua tempestade aquilo que o Pai promete, aquilo que Deus afirma. Declare, fale para ela. Eu aprendo lição 6, que toda provação traz consigo uma revelação. Versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi no meio daquela provação que os discípulos tiveram uma revelação. Eles tiveram o quê? Uma revelação de quem Jesus era. Foi necessário o vento soprar contra, foi necessário o barco quase que quebrar, foi necessário uma tempestade violenta aparecer para eles entenderem quem Jesus era, que Ele era aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles tiveram uma revelação de quem Jesus era. Olha para mim, você que está passando por uma tempestade. Deus quer se revelar a você de uma maneira que você nunca experimentou Ele. Você que está passando por furacões, eu quero dizer para você, Deus quer que você saia dessa tempestade, vendo Ele, percebendo Deus como tu nunca percebeu, vendo as faces de Deus que tu nunca viu, confiando em Deus como tu nunca confiou, sentindo a presença dEle como tu nunca sentiu, amando Ele como você nunca amou, íntimo dEle como você nunca foi. Como Jó disse,
depois de ter passado pela sua tempestade, depois, não foi antes, depois de ter passado por aquela tempestade, Jó, ele disse: Senhor, agora, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te veem. É agora, depois de toda essa tempestade, é que eu pude perceber o Senhor como eu nunca percebi. Eu estou tendo uma revelação nova, eu estou tendo uma revelação fresca, da tua santidade, da tua majestade, do teu amor, da tua providência, da tua soberania, do teu cuidado, da tua misericórdia, Senhor. Eu estou tendo uma revelação nova. Seu nível de revelação vai subir a cada prova que você passar. Seu nível de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus vai subir a cada tempestade que você atravessar. Você não vai chegar do outro lado dessa tempestade com menos fé, não. Pelo contrário, você vai chegar do outro lado dessa tempestade confiando mais, crendo mais, sabendo mais quem é o teu Deus, falando como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. Eu sei, por sinal, eu achava que eu sabia quem Ele era, mas agora é que eu sei. Foi necessário uma tempestade para dizer: agora é que eu sei que Ele é fiel. Eu achava que eu sabia que Ele era fiel, até eu precisar que Ele fosse fiel. Eu achava que eu sabia que Ele era provedor, até eu precisar que Ele fosse provedor. Agora eu sei que Ele provê. Agora eu posso dizer: eu sei que Ele não falta, Ele não erra, Ele não se atrasa, Ele chega no tempo certo, Ele age no jeito certo. Agora eu sei que nele eu posso esperar, e aqueles que nele esperam não se decepcionam. Agora você vai sair com a revelação nova de cada tempestade. Você vai sair, não é contando os pedaços do barco que ficaram no meio do caminho. Você vai sair maravilhado com Deus que você serve. Você vai sair contando testemunho, dizendo: quem é este? Quem é este? Meu irmão, eu quero encerrar com isso aqui. Última lição, enquanto as luzes se apagam, nós vamos orar. Lição de número 7, última, para a gente fechar a nossa graduação. Fale comigo: não olhe para a tempestade, olhe através da tempestade. Fale mais uma vez, agora fale com vontade. Me ajude aí. Fale comigo: não olhe para a tempestade, olhe através da tempestade. A Bíblia diz, capítulo 5 de Marcos, um versículo que eu não li com você, guardei para o final. Eu li com você até o 41 do capítulo 4, mas eu agora vou ler a continuação, que é o capítulo 5, verso 1, que diz: eles atravessaram o mar. Jesus não falou que ia chegar do outro lado? Meu lindo, quando Jesus te falar alguma coisa, pode acontecer o que for, o inferno todo pode se reunir para tentar paralisar. Aleluia. O inferno todo pode se articular para fazer você parar no meio da travessia, mas se Jesus, Ele falou, você vai chegar do outro lado, está garantido. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, e então o resto é milagre, o homem que foi liberto.
Escuta, os discípulos, a todo tempo, eles olharam para a tempestade, eles olharam para aquilo que no meio do caminho obstaculava o percurso deles, mas Jesus, Ele olhou através da tempestade. Importa-nos chegar do outro lado, porque eu, Jesus, sei o que é que nos espera do outro lado. Tem um homem oprimido pelo diabo, que precisa de libertação ali em Gadara. Tem alguém à espera de um milagre do céu. Tem uma missão do Pai, e por isso precisamos chegar do outro lado. Eu penso que quando os discípulos chegaram ali, eles conseguiram olhar para trás e entender. Agora a gente está entendendo por que aquela tempestade veio com tanta violência. Agora a gente consegue perceber por que aquela tempestade foi tão intensa. Porque do tamanho que é o propósito, é a intensidade dos problemas e desafios no processo. Agora eu consigo entender. A missão que tínhamos para realizar é tão grande, é tão nobre, é tão tremenda, que não poderia ser de outra forma. O diabo tentaria nos parar de qualquer jeito, mas ele não conseguiu. Jesus estava conosco. Eu quero que hoje você olhe através. Eu sei que a sua tempestade, ela pode ser opaca. Você lembra da física? Objetos opacos e translúcidos. Eita, resgatei algo. Opaco, aquilo que você não vê o verso. Translúcido, aquilo que a luz atravessa. Sua tempestade pode ser opaca. Você pode não conseguir enxergar o outro lado. Você pode não conseguir perceber o que Deus quer que você realize, alcance, cumpra, viva. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você só consiga enxergar a tempestade. Ele quer que a sua visão pare na tempestade. Porque se a sua visão parar na tempestade, você enfraquece, esmorece, desanima. Mas se você, pela graça de Deus, tiver uma tempestade que deixa de ser opaca e torna-se translúcida, se você começa agora a ver o outro lado, se você com os olhos da fé, com os olhos do Espírito Santo, consegue perceber o que Deus tem para fazer no outro lado, você olha para aquela tempestade e diz: está tudo certo, faz parte do caminho, eu estou preparado para você, eu vou chegar do outro lado, porque importa cumprir esse propósito que o Pai tem para mim. Pode vir com força, quanto mais você vier com violência contra mim, mais eu saberei que grande é a obra que Deus tem para mim do outro lado. Você está entendendo agora? Tem gente que está começando a entender a violência do mar da vida contigo. Tem gente que hoje está começando a ganhar discernimento e insight espiritual. Está começando a entender o porquê está então tão revoltado esse mar. Você está começando a entender. É porque do outro lado tem muito para você viver. Tem muito para você experimentar. Tem muito para você construir. Tem muito para você realizar para a glória de Deus. Então você não vai ter uma visão que para na tempestade. Você vai olhar através, como Jesus. Carta aos Hebreus capítulo 12. Como ele que suportou a vergonha da cruz, porque ele olhou através do seu sacrifício. E quando ele olhou através do seu sacrifício no Calvário, ele viu você. 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 Ele sangrava e via você. Ele sentia e via você.
ele perdia a capacidade de respirar, pois a cruz mata por asfixia. O fôlego de Jesus já estava escasso, e ele via você, ele viu através do Calvário, e porque ele viu você, ele disse: eu não retrocedo, eu não paro, eu não volto. Se o diabo acha que Pilatos vai me fazer parar, não. Se o diabo pensa que o Sinédrio, que os sacerdotes, que Caifás, que Anás me fará retroceder, não. Eu vou tomar do cálice que o Pai tem para mim. Eu estou preparado. Eu vejo ele, eu vejo ela, eu vejo ele, eu vejo ela, eu vejo ele. Eu estou olhando através desse momento.